Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos irmãos em humanidade. Estamos de volta para trazer-lhes mais um trabalho dentro do projeto Textos que nos fazem refletir. Desta feita é a continuidade de mensagens ou ensinos extraídos do livro Vencendo a Dor da Morte. É o capítulo 15, cujo título é Ninguém pode ensinar caminhos não percorridos, da médium mineira Célia Diniz. Como disse no vídeo anterior, eu amei esse livro. Por isso, desejei compartilhar inúmeras histórias e conhecimentos de vida dessa médium, que conviveu desde sua infância com a amorável e sábia presença do grande médium Chico Xavier. Célia Diniz, nesse seu livro, Vencendo a Dor da Morte, cujo subtítulo é A História Real de uma Mãe e a Superação da Perda de Seus Filhos, inicia este capítulo dizendo: diante das perdas, as pessoas têm sentimentos de diferentes intensidades e reagem de forma variada. Ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho. Todos podemos nos apequenar na revolta, na falta de resignação, nas doenças, ou então aproveitar o aprendizado da renúncia e da certeza de que não somos donos de nada, nem de ninguém. Uns resvalam para a agressividade, para o desalento esmagador, para a descrença, para o desespero ou egoísmo. Outros sentem o anseio de crescimento nas bênçãos do reaprendizado, de sobreviver à nova situação, fortalecendo-se na confiança em Deus, que tudo prevê e provê. Foi isso que o Espírito André Luiz e Chico Xavier quiseram nos ensinar quando escreveram a obra intitulada No Mundo Maior. Quando, abre-se aspas, sentimos a dor, podemos nos elevar a planos resplandecentes ou precipitar-nos em abismo tenebroso, porque muitos retiram da dor o óleo da paciência com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros desse óleo extraem as pedras da revolta, com que despencam na sombra dos precipícios. Na verdade, prossegue a autora Célia Diniz, a dor nos alcança muitas vezes quando ainda temos um total desconhecimento de nós mesmos. Antes dela acontecer, não fazemos ideia de como nos comportaremos, porque ninguém se acha preparado e de fato não está, porque desconhece a força que Deus envia no momento de nossas dificuldades. Porque desconhecemos a força moral que nasce em nós como resposta divina às nossas orações. O cobertor, conforme diz o ditado, chega quando sentimos frio. Atitudes de revolta existem e muitos reclamam indignados. Fulano me falou que eu não podia chorar. Vê se pode. As pessoas pensam que é fácil não se revoltar. Ou como posso perdoar a quem me causou tal perda ou sofrimento? Minha família não me compreende e vive me mandando reagir. Ou ainda, rezei, orei tanto, porque Deus não atendeu às minhas preces? No livro Missionários da Luz, prossegue a autora Célia Diniz,
ditado a Chico Xavier pelo espírito André Luiz, encontramos: ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido, que é o título desse capítulo. Eis o motivo da indignação. Por essa razão, ouvir de quem já experimentou a dor os mesmos argumentos usados por quem nunca a experimentou parece-nos mais conveniente, mais aceitável. Mesmo assim, não me julgo em condições de ensinar nada a ninguém. A superação de quaisquer dificuldades só acontece quando descobrimos nossa própria maneira de vencer os obstáculos. Cada uma das perdas que sofri está nesse livro sendo exposta, na tentativa de auxiliar o provável leitor a descobrir novas concepções, mas sem a pretensão de ditar condutas. Das inúmeras perdas que me foram relatadas, algumas foram criteriosamente selecionadas para proporcionar interessantes reflexões aos leitores. E prossegue a autora. Segundo Sócrates e Platão, saber que nada sei é princípio de sabedoria. É estranho falar de certezas diante desse enunciado, e mais ainda, quando o princípio da incerteza é trazido por Heisenberg na teoria quântica, publicada em 1927, modificando a visão de mundo estabelecida. No entanto, se certeza é o estado da mente sem vacilações e de quem está seguro de possuir uma verdade, devo esclarecer que não escrevo como quem conhece a verdade, mas como quem deseja muito conhecê-la, por já ter conseguido vislumbrar pequenina parte dela. Aprender tem sido em minha vida, diz a autora, um constante compartilhar dessa busca de superação. Se certeza é uma crença intelectual ou moral, fundada em conclusões de experiências, logicamente a certeza tem caráter subjetivo e aproxima-se da convicção. E essa convicção é pessoal e tem sido muito prazeroso falar de minhas convicções. Estou ciente de que certezas são intransferíveis. Exponho os fatos partilhando minhas convicções, para que cada um chegue às suas próprias conclusões. Ninguém aprenderá seguindo por caminhos já trilhados por outros, mas poderá aproveitar as verdades abertas. Espero que por meio das esclarecedoras informações que a religião espírita nos traz, cada um possa acrescentar as crenças e valores de sua própria formação moral e religiosa. E com isso, construir uma visão mais tranquila sobre o sofrimento e de como lidar com ele. E prossegue a autora Célia Diniz. Sei que há um longo caminho que devo percorrer, mas sei também que estou indo na direção certa, porque não importa por onde o caminho passe, o importante é que ele nos conduza à felicidade que almejamos e que é nossa por direito de herança, por conta de nossa filiação divina. Mas é uma dolorosa felicidade sabermos o caminho, vislumbrarmos o infinito, mas o desconforto está em sabermos que a distância da meta final ainda nos parece infinita e que devemos lançar nosso pequeno eu humano no grande oceano
divino. Célia Diniz prossegue dizendo: uma vertente muito importante que não me cansarei de enfatizar, embora ainda assim não o faça suficientemente, é a da força moral proveniente do poder da oração. É lamentável ver pessoas que brigam com Deus e dão as costas às suas religiosidades quando mais precisam delas. Às vezes, essas pessoas não se afastam de seus hábitos religiosos dentro dos templos em que se manifestam, mas estão vazias, sentindo-se abandonadas por Deus, achando que Ele não ouviu os seus clamores, perdendo assim a conexão fundamental para seu equilíbrio. Veem os acontecimentos apenas por um viés, ou seja, sob uma ótica, sem pensar por outro viés, será possível conceber um novo tipo de formulação de ideias. Orar ou rezar com fé, digo eu, é comunicar-se com Deus por meio de sentimentos. E prossegue Célia Diniz: é conectar-se com a fonte criadora da vida. Criadora é pensar em Deus, é trazer uma súplica que nos aproxima dele, algo que acontece dentro de nós. Orar é uma conversa íntima com Deus, que tem origem em nosso coração. Quando expomos nossas angústias e desânimos e suplicamos por socorro, no santuário de nossa alma, uma voz nos diz: eu te darei forças para as lutas desse mundo. Não tenha medo, eu cicatrizarei suas feridas. Vinde a mim, eu estarei nos seus sofrimentos e dúvidas, com a luz dos meus ensinos. Na oração ou prece sincera e humilde, a alma se expande e consegue perceber a resposta dos páramos celestiais. Prossegue a autora: não existe melhor refúgio para reconfortar e aliviar nossa alma. Deus conhece nossas necessidades, ouve nossos pedidos. É o grande foco. E por meio da comunhão de pensamentos, de sentimentos, devemos buscar forças, socorro e inspiração para nos guiarmos, certo? Não, para que Ele nos guie e nos sustente nas lutas, e nos console e nos soerga em nossos desfalecimentos e quedas. Muitas pessoas vêm a nós, diz Célia Diniz, querendo entender essa promessa de Cristo, citada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14, onde consta: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, pedir em nome de Cristo significa pedir a coisa certa, como obediência à vontade de Deus e de Jesus, que tantas vezes reverenciou o Pai. A oração não vale só pelo que se alcança de Deus. É necessário compreendermos que Jesus nunca violou as leis de Deus e que existem leis imutáveis que nossas preces não têm o poder de modificar. O papel de nossas orações é proporcionar-nos socorro, criar em nós a força da resignação, da aceitação, para que nos curvemos diante dos acontecimentos inevitáveis. E prossegue Célia Diniz, autora do livro Vencendo a Dor da Morte. A prece abre as portas de nossa alma, por onde penetram os raios de força que vivificam e fortalecem. Não há preces sem resposta. No momento em que, por meio dela, se estabelece a comunhão, a comunicação entre Criador e criatura, a resposta vem, trazida por raios divinos
que se convertem em calma, em renovação. E então, nossa consciência, então iluminada em Cristo, é capaz de absorver o foco irradiante de energias da dignidade. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. Jesus nos mostrou como fazer isso no belíssimo espetáculo da transfiguração no Monte Tabor. Nossas preces não impedem o curso de nosso rio de lágrimas, mas aliviam e muito nosso sofrimento, modificando a natureza de nosso plano. Quando oramos, não mudamos os fatos, mas renovamos nossa disposição diante do inevitável. Os fatos podem não ser mudados, mas a nossa forma de senti-los é abrandada. E com isso, conseguimos nos erguer de nosso abismo, sem o desespero de antes, menos atormentados e mais fortalecidos, porque um raio do sol divino nos iluminou, fazendo renascer a esperança, porque a graça divina derramou sobre nós energias esfuziantes que consolam, extraídas da fonte prodigiosa de toda a luz, que é Deus. E a autora finaliza dizendo que, com as preces que brotam dos nossos mais puros e sublimes ideais, alcançaremos nossas raízes mais profundas e resgataremos a experiência religiosa em seu significado real. Religar-nos ou ligar-nos com Deus, nossa fonte criadora, e assim encontrá-lo em nós mesmos. Em seguida, Célia Diniz replica o enunciado muito forte. Nossas preces não impedem o curso do nosso rio de lágrimas, mas aliviam e muito nosso sofrimento. Ponto final, fecho aspas. De coração, queridos irmãos, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir seu áudio até o fim. Mas lhes peço, deem um like, compartilhe com pessoas de vossos contatos. Vamos fazer elevar essa fonte maravilhosa. E agradeço a Deus, pedindo-nos que nos proteja a todos, ok? Muito obrigado.